Olá, amigos e amigas, bem-vindos mais uma vez em nosso canal Evangelho no Lar Online e para o nosso curso de passe que estamos fazendo em 14 aulas semanais que serão publicadas todas as segundas-feiras às 20 horas. Para melhor aproveitamento deste curso, sugerimos a todos que possam se inscrever em nosso canal, acionar o sininho, assim serão avisados com antecedência para o início das publicações. Os vídeos permanecerão no ar indefinidamente, podendo ser gravados, estudados quantas vezes o interessado desejar. Qualquer dúvida a respeito do que for passado como matéria nos nossos vídeos, sugerimos que façam os comentários no rodapé, no local próprio do YouTube, e serão respondidos tão logo assim nos permitir. Lembramos, por fim, que este curso que estamos fazendo juntos tem por fundamento o livro Passe, Caridade Ensinada por Jesus, da editora Alta de Souza. É lá que buscamos todas as inspirações e todos esses slides que passamos em nosso curso. Vamos lá então para a nossa sexta aula, curso Passe, aula 6, o Passe. E finalmente estamos começando a abordar propriamente o assunto do nosso curso. Como já dissemos algumas vezes, esse curso tem como base dele muito daquilo que André Luiz nos colocou em sua extensa obra, que para nós espíritas costuma ser o que nós chamamos de uma verdadeira faculdade, um verdadeiro curso superior do procedimento espírita. E especialmente nesta nossa aula de hoje, vamos reparar que o assunto abordado nela será praticamente aquilo que está enraizado no livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, que é o 8º livro da série do nosso lar. Então, no nosso segundo slide, já vamos perceber o ritmo que tomará esta nossa segunda aula. Passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Isso nós já falamos nas aulas anteriores. E André Luiz, nesta nossa sexta aula, nos passa esse assunto que é extraído do livro Nos Domínios da Mediunidade. E segue mais lá no mesmo slide. O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem recebe. E segue lá ainda. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é uma transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Essa última mensagem vem do livro O Consolador, de Emmanuel. E é nesse sentido mesmo que Emmanuel nos passa como um dos requisitos aquele que pretende trabalhar numa câmara de passe como passista ou ter o conhecimento do passe, né, como ele funciona, e é que nos acompanham aqui este curso que estamos fazendo. Então, seguindo esta recomendação de Emmanuel, por óbvio, nós não vamos, dentro de uma câmara de passe, cometermos firulas, gestos exagerados, posições estrambólicas que possam comprometer não só aquele que aplica o passe, como os demais passistas e aqueles que estão recebendo o passe naquele momento, por tudo aquilo que nós já falamos nas aulas anteriores. Nesse sentido, eu recomendo aos amigos aqui que estão nos assistindo hoje que assistam. Existe um grupo na internet que se chama Amigos da Luz. Eu vou colocar aqui embaixo agora, dá para ver? Tá? Eu vou colocar aqui embaixo o link deste vídeo em específico, onde ele aborda de uma maneira bastante humorística o passe quando é dado com soberba, né? Com exagero por parte do médium passista. Então, os cuidados nessa aplicação, embora lá Emmanuel diga que esse passe tem que dar àquele que passa, assim como aquele que recebe
a maior porcentagem de segurança. Essa segurança é uma questão de ordem moral nossa. Nós temos que ter uma segurança moral infinitamente boa para que a gente possa fazer a aplicação do passe com os melhores recursos possíveis. Da mesma forma, o assistido também, para ele, a maneira mais confortável, espiritualmente falando, para ele receber o passe, é dentro daquela sobriedade necessária que uma câmara de passe deve transmitir a ele. Tá? E sem esquecermos ainda, nós que estamos aí estudando o passe, que muitas pessoas que estarão lá presentes para receber, muitas vezes é a primeira vez da pessoa dentro de uma casa espírita. Ela ainda tem com ela todos aqueles preconceitos, né, que a doutrina sempre inspirou na população em geral, né, do medo do sobrenatural. Então é muito comum a pessoa que está ali para receber o passe pela primeira vez sentir de uma certa forma incomodado, medroso até, por estar numa câmara fechado, às vezes com a luz mais amena. E então a nossa presença como médium passista, temos que, além de termos a segurança necessária, transmitirmos essa mesma segurança àquele nosso assistido, para que ele não seja refratário às energias que vão ser inoculadas nele. Lembramos ainda que quando Jesus esteve na Terra, ele fez muitos trabalhos de cura, né, que são trabalhos de passes magnéticos, com uma perfeição tal que ela chegou a curar muitas pessoas. E quando o Emmanuel fala da maneira que mais dá segurança ao médium, nós percebemos que Jesus, naquele tempo, não tinha um modo único de fazer todas as curas que ele fez, todas as irradiações que ele fez. Isso até para mostrar para nós que o gesto, a fórmula, a técnica de gestos nossos, pouco importa quando a nossa mente, o nosso coração, a nossa boa vontade não comanda tudo isso na direção da irradiação melhor possível ao assistido. Então nós vamos lembrando aqui, que naquele caso de Jesus lá com a moça que tinha hemorragia, bastou que ela tocasse no manto dele e ele automaticamente, sentindo aquilo, percebeu que dele saiu, como ele diz até naquele trecho do Evangelho, né? Algo saiu dele e acabou curando a moça. Existe outro caso do cego, em que ele pegou do chão um pouco de barro e fez um montinho de coisa, pôs nos olhos do cego e falou, vai, né? No caso do paralítico, da mesma forma, quando o paralítico foi trazido a ele, ele disse ao paralítico, vai, seus pecados estão perdoados, né? E no caso mais ainda daquele centurião que chegou a ele pedindo intercessão para o filho dele que estava em casa, que estava na beira da morte, longe dali de onde estava o centurião, Jesus disse para ele, vai, seu filho vive, ou seja, a distância. Então Jesus mesmo nos mostrou que nós não temos um modo solene, que deve ser assim ou assado, a maneira correta de se fazer um passe. Então o trabalho primordial daquele que deseja o bem ao seu próximo, que deseja a irradiação de amor, deve o fazer com o coração, com aquilo que deseja de melhor. Sigamos lá então no nosso próximo slide. Por que aplicar o passe? Esse é o nosso terceiro slide de hoje. Tem como principal objetivo
auxiliar a restauração do equilíbrio orgânico do paciente. Por orgânico, segue lá, né? Aqui entenda-se a estrutura completa do indivíduo. Quando desencarnado, espírito e perispírito. Quando encarnado, corpo físico, duplo etérico, perispírito e espírito. Tudo isso está no livro O Passe Espírita de Gurgel. Nós podemos acompanhar. Querendo aprender um pouco mais, dentro do livro nós vamos ter mais informações a respeito do passe segundo Gurgel. Então por aqui nós vamos relembrar de novo nossas aulas anteriores, né? Quando nós falamos exatamente nesse sentido, objetivo do passe dentro do centro espírita, aquele passe que a gente mostra que é o passe de equilíbrio, o objetivo dele é irradiar energia no nosso assistido, célula a célula, de maneira que ele possa se restabelecer. E sigamos lá agora para o nosso quarto slide. No nosso quarto slide, nós vamos perceber agora mais uma vez André Luiz, desta vez no livro Missionários da Luz, é o terceiro livro, Missionários da Luz, da obra dele de Nosso Lar, e ele mostra nesse livro, pode perceber que em todos os livros de André Luiz, o passe está sempre presente. Então, neste quarto slide, nós mostramos a recepção e a transmissão de fluidos. Segue lá no primeiro quadradinho. Descem sobre a fronte humana em cada minuto bilhões de raios cósmicos oriundos de estrelas e planetas distantes. Então, esse nós vemos lá pelo desenho, pelo nosso coronário, pela nosso frontal aqui pela parte da cabeça, nós recebemos bilhões, né, de raios cósmicos que vêm dos planetas, que vêm de lá. Nós moramos num universo. Então, toda aquela energia que vem do alto é justamente por esse chakra aqui do coronário que nós vamos receber. Seguindo lá. Raios solares, caloríficos e luminosos que mal conhecemos. Então, essa é a explicação. Que tipos de raios que nós recebemos, né? Que raios são esses, né? Então, tá lá, são raios solares, raios de calor, raios luminosos. Nós mal conhecemos. Nós ainda conhecemos, a nossa ciência humana ainda consegue estudar aquilo que se pega, o que se enxerga, o que é palpável, né? O que é denso. Nós ainda temos imensa dificuldade de entendermos a parte não densa da matéria. E aí cabe aos espíritos, neste momento da humanidade, nos ensinar. Não quer dizer que a nossa fé vai ser cega, nós vamos continuar estudando e com uma direção agora, já que fomos avisados pelo plano espiritual dessas condições. Em pouco tempo, com certeza, a nossa ciência terá modificado muito mais. Segue lá ainda. Raios gama e outros de várias expressões emitidos pela água, pelos metais, atinge-nos pelos pés. Nós não estamos fixados no planeta, debaixo da Terra, por baixo, nós recebemos também irradiações. E segue lá ainda. Em sentido horizontal, pelos lados, né, atuam sobre nós os raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, animais e pelos homens, né? Todos esses seres também têm radiações e irradiam por si só. Além daquilo que a gente quer fazer, no caso do passe, que nós forçamos uma energia na direção do nosso interesse, no caso do passe, irradiamos em favor de alguém, mas de qualquer maneira, a nossa proximidade
junto a uma outra pessoa, sem querermos, nós transmitimos também esses raios. E, finalmente lá, emanações de natureza psíquica provenientes das colônias de seres desencarnados que nos envolvem. Lembrando mais uma vez do começo dos nossos estudos espíritas, nós não estamos sozinhos aqui no planeta Terra. Segundo o começo dos estudos espíritas que tivemos, ao nosso derredor pupulam comunidades imensas de espíritos desencarnados, em baixas vibrações, em médias vibrações, em altas vibrações. Nós nos afinamos justamente com aqueles da nossa predileção. Então ninguém vai dizer, nossa, eu estou sendo obsediado por um espírito infeliz. Se eu estou sendo obsediado por um espírito infeliz, é que eu estou na mesma frequência dele. Esse é o aprimoramento que nós estamos aqui buscando aprender, principalmente para aquele que busca auxiliar através do passe. Sigamos nosso próximo slide. Já falamos aqui, mais tempos atrás, sobre esse slide aqui e vamos repeti-lo agora. Ambiente propício para o passe. No templo espírita, os instrutores desencarnados conseguem localizar recursos avançados do plano espiritual para o socorro a obsediados e obsessores. Razão que, tanto quanto nos seja possível, é aí, entre as paredes respeitáveis da nossa escola da fé viva, que nos cabe situar o Ministério da Desobsessão. Isso está no livro de André Luiz, Desobsessão, faz parte da obra dele. Nós já falamos aqui há um tempo atrás, não me lembro se na primeira ou na segunda aula, que muitas vezes nós estamos numa situação na rua, num acidente grave, numa situação de um parto inesperado, de uma pessoa doente, ou etc. e tal, e que nós precisamos fazer algo por ela. Nós temos o conhecimento, nós aprendemos aqui, aprendemos no centro que nós frequentamos, a utilizarmos da nossa energia magnética em favor dos nossos amigos, em favor dos necessitados. Nós aprendemos também que, se eu tiver o concurso dos bons espíritos e puder canalizá-los, eu consigo remeter àquela pessoa necessitada de muito mais irradiações, para de repente ajustá-lo naquele momento, que pode ser um momento de transe final, de uma morte iminente, pode ser no momento de dor, pode ser no momento de sofrimento moral, seja lá o que for. Mas nós aprendemos também que tudo isso nós devemos fazer dentro do centro espírita, porque lá nós temos a proteção melhorada, justamente pelo ambiente, por tudo mais que se encontra ali. E daí, quando nós estamos na rua, vamos deixar de prestar esse socorro? Nós falamos isso lá atrás. Evidentemente que não. Nós temos esse conhecimento, nós podemos agir de forma discreta, de forma eficiente, sem causarmos pânico, sem causarmos misticismo, sem causarmos cóleras, de repente, em pessoas de outras religiões que vão entender o nosso procedimento como uma forma de talvez piorar a situação do rapaz, daquela pessoa que precisa da assistência. Então, com muito tato, com muito amor dentro de nós, com muita vontade de sermos úteis naquele momento, sem nos desesperarmos, sem nós entrarmos em pânico, podemos nos socorrer da
Prece, aula passada, né? Em busca do plano espiritual superior, para que eles possam nos encaminhar um pouco de... Lembra da aula passada dos flocos esbranquiçados, ou seja, da energia de tudo aquilo que a gente precisa para que nós possamos irradiar, aula passada nas bolhas, né? A forma que André Luiz viu, né? Seguir em direção daquele necessitado e reerguê-lo na maneira do possível. Isso vai ser possível? Sim. A nossa capacidade vai ser suficiente? Nós é que vamos determinar isso com os nossos estudos, com a nossa boa vontade, com a nossa elevação moral. Certo? Então, esse é nesse slide de agora, nós insistimos, né? O trabalho de passe deve ser feito, via de regra, nos centros espíritas. Em alguns casos específicos, nós percebemos que há caravanas do centro espírita em hospitais, em lugares outros, né, prisões, em lugares de calamidades, para conjuntamente procederem a um passe. Tá? Mas a gente procura evitar muito aquele passe. Olha, meu marido está em casa, ele está meio indisposto, vocês não podem ir lá dar um passe nele? E a gente vai, nossa, vamos fazer a caridade e tudo, mas ela acaba sendo muito pouca, porque por mais boa vontade que o médium tenha de ir ajudar, nós percebemos uma certa refração por parte daquele que pretende receber, no mínimo uma indisposição, uma má vontade de sair, ir até lá. O sujeito vem aqui, dá o passe aqui, a gente resolve tudo. Então nós precisamos ter muito cuidado nesses momentos, evidentemente nunca negar a assistência, mas entender que há uma necessidade muito grande da recepção, ou o passe será inócuo. Então vamos seguindo novamente a nossa aula no nosso próximo slide. E como já foi dito algumas vezes, né, o nosso curso ele segue bastante a literatura de André Luiz, né? E neste caso específico, no nosso 6º slide, ele mostra um caso específico também. Vocês estão vendo o caso, serviços de passe na cabine. Então, retomando aqui, antes de adentrarmos propriamente ao slide, André Luiz, neste livro, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz já está bem mais evoluído lá no plano espiritual, lá em nosso lar, já consegue fazer uns trabalhos um pouco mais avançados, mas mesmo assim ainda segue em direção da crosta terrestre em auxílio, neste livro em específico, em auxílio a casas espíritas de uma maneira geral, para vários projetos. E neste caso do slide de agora, desse slide de agora, André Luiz adentra, né, em trabalho de conhecimento, de aprendizado, um centro espírita, num momento de uma reunião pública, né, em que há o trabalho de passe e tudo mais, e mostra lá passo a passo. Vamos ler então. Local 1, centro espírita na crosta terrestre. Serviço a ser feito lá no centro. Atendimento de passes com passistas encarnados e desencarnados. Quem são os passistas encarnados? Clara e Henrique. Quem é o dirigente espiritual daquela cabine? O espírito Conrado. Descrição do ambiente feita por André Luiz. Então, André Luiz adentra na cabine de passe e percebe o quê? Sala repleta de sublimadas emanações mentais. Aquilo está gostoso de se ver por emanações mentais de alto nível, de alta vibração. Clara e Henrique, que são os dois passistas, em prece nimbavam-se de luz.
Auriam do plano espiritual forças revigorantes, mostravam-se espiritualmente mais livres, registravam as instruções do plano espiritual pelas intuições. Então, nesse slide, nós vamos perceber que André Luiz entrou, na sala de passe no centro e notou essa situação bonita de se ver, harmoniosa. No entanto, a hora que ele entra no centro espírita, antes dele adentrar na cabine de passe, ele percebe a multidão de pessoas, a pessoa responsável pelo centro lá na mesa principal, toda também embada de luz, é o espírito de maior envergadura moral encarnado dentro daquele centro, os mentores da casa ali reunidos, os cordões fluídicos e a massa de assistidos, encarnados e desencarnados. E André Luiz ainda, eu sempre recomendo, leiam o livro. O que nós passamos aqui é muito pouco perto do conhecimento que estará lá. André Luiz percebe aquelas pessoas todas com pensamentos dos mais díspares possíveis. Alguns com pensamentos criminosos, de crimes que acabaram de cometer. E isso tudo é percebido pela diretora encarnada da casa, pela elevação dela. André Luiz percebe também naquela turba de pessoas que estão ali, encarnados e desencarnados, uma certa ansiedade, uma certa pressa em ser atendido. Estavam, como diz ele no livro, se acotovelando para ser o primeiro para entrar. Então, aí nós percebemos a refração, muitas vezes, do assistido. E aí eu vou no centro e não aconteceu nada. Claro que não aconteceu nada. E nós vamos perceber também, André Luiz mostrando, pessoas que estão lá de bem, com pensamento limpo e buscando realmente. Tá? E voltamos lá para o slide, porque depois dessa fase, dessa entrada no centro espírita, é que André se dirige lá para aquela câmara de passe que nós falamos agora há pouco. Vamos para o nosso próximo slide, então. Aqui mostra agora, não a visão de André Luiz com relação ao que ele percebeu ali espiritualmente falando, da sala como um todo. Ele mostra a organização espiritual dentro daquela cabine de passe. Lembramos mais uma vez que nós estamos aqui para aprender o que é ser passista e que eventualmente em nossa casa espírita que frequentamos, nós vamos, quem sabe um dia, trabalhar na aplicação de passe e vão perceber que nós vamos entrar numa cabine e 6, 7, 8, 10, 12, 15 pessoas, dependendo do tamanho do centro, dependendo da quantidade de pessoas que estão ali para serem atendidas, nós vamos perceber que nós entramos, fazemos a prece e arrumamos as cadeiras na posição, cada um toma a sua posição específica e mandamos entrar as pessoas de 1 em 1, de 2 em 2, de 10 em 10, dependendo da organização da casa. Mas nós estamos falando isso da nossa organização como encarnados, material do planeta. E aí André Luiz está mostrando o procedimento dos desencarnados na câmara de passe. O espírito Conrado era responsável pelos trabalhos de passe naquele centro 2 noites por semana. Perceberam? O espírito Conrado, ele ia regularmente. Não é hoje eu vou, amanhã eu não vou, posso, depois não posso. Não, ele tinha um compromisso. E nós, passista? Hoje eu não vou no centro, amanhã eu vou, depois hoje se der eu vou dar passe. Não, hoje eu não vou dar. Né? Então, nós fazemos de forma igual.
Os espíritos integram um quadro de auxiliares de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior. Ou seja, além do Conrado, que era o diretor, tem os outros médiuns desencarnados, os outros espíritos desencarnados que estariam presentes ali para a produção do passe. Eles estão ali também aleatoriamente, porque eles são todos lá de alguma esfera, ou do nosso lar, ou de alguma outra instituição do plano espiritual. E eles têm compromissos de estar presentes, como diz aqui, 2 noites por semana, sempre. Então, não só o Conrado, o diretor, mas os outros auxiliares espirituais também mantêm compromissos para isso. Há colaboradores espirituais devidamente fichados, como em hospitais. Eles fazem lá no plano espiritual cadastro, ali eu posso ir na dia tal, e se comprometem. Eles têm uma obrigação imposta? Não, obrigação nunca deve ser imposta, né? A obrigação é aquilo que nós nos sentimos obrigados em fazer para a nossa evolução, para o nosso compromisso de melhoramento. Então, esses espíritos que estão lá, eles estão realmente fichados, né? Como diz aí o André Luiz no livro, porque ele perguntou isso lá. O êxito reclama experiência, horário, segurança e responsabilidade do plano espiritual, tudo isso. E nós? É diferente para o médium encarnado? Não deve ser. Os médiums, agora está dizendo de nós aqui encarnados, podem ser substituídos. Veio um, veio outro, né? Embora gerando inevitáveis prejuízos. Claro, porque os espíritos vêm normalmente afinados com o médium A, ou com o médium B, ou com o médium C, que é o José, a Maria, o Antônio, que costumam frequentar o centro espírita na condição de passistas, e os espíritos vêm, cadê o meu médium, que eu costumo me afinar com ele para que a gente ajude? Ele não veio. Mas veio o outro que chegou aí, faz tempo que ele não dá passe, mas hoje não tinha ninguém, veio ele. Eu não estou afinado com ele. Vai existir prejuízo? Vai, nós vamos improvisar, mas vai existir prejuízo. Daí vem a importância da regularidade do médium. Não é hoje eu posso, amanhã eu não posso. Existe essa regularidade no plano espiritual, e deve existir a mesma regularidade no plano carnal. Nós estamos querendo progredir. Nós abrimos mãos das nossas atividades do dia a dia para essas tarefas. Tá? Então, é um compromisso que nós assumimos conosco mesmo. E segue lá o slide. Os médiuns não precisam recear exaustão, viu? Vocês vão ter aí, vão trabalhar, tudo mais, mas não precisam recear que vocês vão sair daí esgotados, tá? Então, é a frequência, nossa, se eu fui lá, dei o passe, saio da câmara esgotado, é mau sinal para mim, sinal que eu na próxima nem vá fazer passe, fica lá, vá tomar o passe, porque nós temos durante esse trabalho a reposição das nossas energias, conforme vamos falar agora nos próximos slides. Sigamos lá então no 8º slide. Segue lá então justamente isso, ó. Como André Luiz viu e descreveu os passes. De novo, repetindo o que já foi falado em outras aulas anteriores, André Luiz foi para nós o repórter maior junto à espiritualidade. Ele, com o seu modo didático e muitas vezes em forma de não vou dizer romance, mas de uma forma narrativa, de sequência, né, descritiva, ele nos traz o funcionamento do plano espiritual de uma maneira lógica, de uma maneira prática,
de uma maneira inquestionável. Então, não tem como a gente seguir na doutrina espírita imaginando apenas o maravilhoso, o belo, e que eu vou estar aqui, o plano espiritual vai me dar as forças porque eu sou uma pessoa boa. Não, nós precisamos aprimorar, saber, entender o que estamos fazendo, e não pura e simplesmente como um prisma em que vem a luz daquela espalha automaticamente. Nós não somos esses prismas. Nós temos que a energia vem do plano espiritual, nós é que canalizamos ela com o nosso conhecimento, com a nossa evolução, com o nosso amor, com a nossa bondade, com o nosso interesse de ajudar. Sigamos lá então como André Luiz viu e descreveu os passes. Num primeiro momento, ele está dizendo agora daquele casal de passistas que iria aplicar o passe nas pessoas naquela câmara de passe. Então está lá, pela prece, Clara e Henrique expulsavam os remanescentes da atividade comum que trazem da vida diária. Eles não são médiuns passistas? Eles não têm que entrar na câmara de passe e dar o passe em alguém? Qual o primeiro requisito deles? Estarem livres de todas, como diz lá, todos os remanescentes das atividades deles, de expulsar do nosso organismo tudo aquilo. Mesmo no caso do livro, Clara com Henrique, que já eram espíritos já eram encarnados mais elevados, ainda assim ele precisa. Nós temos os problemas da nossa casa, de trabalho, do dia a dia, do sapato que não está pegando bem no pé, do dinheiro que faltou para tal coisa. Nós temos esses infortúnios dos nossos dia a dia. E neste momento do passe nós temos que alijar de tudo isso, tirar de nós. E ali é o primeiro momento na preparação para eu aplicar o passe. Eu tenho que expulsar toda aquela energia deletéria que eu tenho no meu corpo, todo aquele pensamento deletério que eu tenho no meu corpo, e limpar ele, vamos dizer assim. Segundo passo, a absorção. Então, eu que limpei o meu organismo daqueles pensamentos deletérios, eu tenho que sorver do plano espiritual substâncias renovadoras. É aquilo que o plano espiritual vai me dar. Lembra que a gente vai canalizar, eu peço do plano espiritual, mas eu posso pedir, mas se eu não tirar o que tiver aqui, não vai caber as duas coisas aqui. Eu vou mandar para o assistido a coisa boa que veio do plano espiritual e o meu ruim também. Então eu preciso tirar o que é meu de deletério, e jogar, e trazer para mim energias renovadoras. Está lá. E segue depois lá. Emissão, passe. Agora, eles já prontos para isso, ele tem a terceira passe. Eu expulsei daquilo, trouxe para mim energias renovadoras e vou emitir esse passe, passar, o que eu recebi para o assistido. Então segue lá. Ao contato dos espíritos, os raios fluíam pelas mãos após percorrerem a cabeça. Então, quando Clara e Henrique recebiam essas energias que vinham do plano espiritual, em primeiro lugar, essa energia movimentava pela cabeça dos passistas e depois irradiavam pelas mãos deles. Das mãos irradiavam-se luminosas chispas. No outro livro ele falou em bolhas, chispas. São modos de se ver, e às vezes esse modo de ver é diferente de um para outro. Então não se apeguem a bolhas, chispas. Ou seja, eu tenho uma percepção visual, quando eu já sou um espírito com maior envergadura, daquele ato de passe, de emissão de energia em prol do assistido. Então, das mãos irradiavam-se luminosas chispas. Aí ele diz, André Luiz, que
Os médiuns, a Clara e o Henrique, se assemelhavam a tomadas elétricas, dando passagem a forças que não lhes pertencem. Entendemos agora? Nós expulsamos o que era nosso de ruim, recebemos forças renovadoras, recebemos e passamos. Então André Luiz fez uma comparação. Nós somos iguais tomadas de parede. Não é a tomada que fabrica a energia veio lá da usina. A tomada apenas distribuiu. Então o nosso poder com relação àquele momento do passe é da capacidade de transmissão. Se o nosso fio elétrico é bom condutor ou é mau condutor dessa energia. E segue lá. Os recursos magnéticos penetravam a aura dos pacientes. É lógico, em primeiro lugar, né, se a gente estudamos há tempos atrás, em aulas passadas, o que é a nossa aura, nós percebemos que ela extrapola o corpo físico. Então, se eu irradio em alguém, ele vai ser recebido, evidentemente, em primeiro lugar pela aura, até impregnar cada célula do nosso corpo. Alguns não absorviam os recursos magnéticos por falta de confiança. Então essa apreciação do André Luiz, ao ver a Clara e o Henrique aplicando o passe nos assistidos, ele percebia que quando eles faziam o passe, essa irradiação atingia a aura dos assistidos, impregnava célula a célula deles. Porém, em alguns casos, existia a refração. Segue lá no próximo, mostramos lá no próximo o desenho esquemático lá, tá vendo? Ali a irradiação, a expulsão deles, dos médiuns, né? A absorção da energia. E no outro quadradinho aqui, nós vamos ver no 10º, o passe de Clara e Henrique. Emissão de energias para os pacientes. Pacientes que não absorviam as energias. Então o procedimento sempre é esse: expulsão, absorção, emissão do passe em prol do assistido. O assistido que está em condições mentais, espirituais, de receber tudo aquilo que o médium passa, absorve célula a célula a energia, a vibração, a transfusão que a gente está passando a eles das energias psíquicas. Outros, porém, quando estão ainda presos, a gente vê lá a pessoa, nós mesmos tomamos passe várias vezes, né? Hoje nós estamos estudando o passe para aprendermos como é, mas quantas vezes nós entramos numa câmara de passe cheio de problemas, e chega a hora do passe, a gente senta lá automático. Quem de nós, eu já fiz isso tantas vezes, né? Acredito que todos nós fizemos da mesma forma. Sentamos lá cheio de preocupações, que nós estamos lá mais mecanicamente. Senta ali e cumprir meu ritual. O médium está lá em cima com amor, tá? E a gente... Então eu não recebo nada daquilo. Aquilo parte, como mostra ali no desenho esquemático do nosso 10º slide. Pacientes que não absorvem as energias, eles simplesmente se isolam. Aí sai do centro na mesma condição energética, mental que estava antes, né? No livro mesmo mostra, para quem vai ler o livro da André Luiz, mostra que em muitos casos, quando a pessoa entrou no centro espírita, alguns espíritos mais maléficos ficaram colocados de lado, não foi permitida a entrada. Espíritos sofredores que vão com a gente são encaminhados juntos, porque não adianta eu arrumar um, não arrumar o outro. Então, quando se vai no passe, vai o encarnado e vai o sofredor junto, o obsessor dele, que às vezes estão presos na mesma linha magnética. Então naquele momento estão os dois ligados na sala de passe. Quando começa o passe, existe um desligamento de ambos, né? E aí o que acontece? Um recebe passe, outro recebe passe. Às vezes um é refratário, o outro não é,
E o que ocorre? Aí eu encerro o passe e vão os dois embora. Lá dentro, muitos se juntam de novo e seguem o caminho. Aqueles que ficaram com um espírito mais malzinho lá fora, que não foi permitido a entrada, aí a pessoa sai daqui, faz as preces, faz tudo bonitinho, e a hora que ele sai do centro, os dois se juntam de novo e seguem o mesmo caminho. Então nós precisamos, tanto na posição de médiums, passista, como de receptores da energia, estarmos preparados, porque também não é diferente com o médium que está lá. Ele entra na casa espírita, às vezes com a cabeça dele de tal maneira, e os espíritos que estariam com ele obsessores muitas vezes são colocados lá, porque você vai, afinal de contas, você vai aplicar o passe em alguém, né? Alguém tem que isolar aquilo. E a hora que você sai da câmara de passe como passista, você reúne com o seu obsessor e segue a vida. Então nós precisamos melhorar muito isso para dizermos efetivamente: eu estou melhorando, eu estou na condição de poder ajudar com a melhor boa vontade possível. Sigamos lá então, nosso 11º slide. Aqui, André Luiz no mesmo centro, né? Depois dessa visão primária aí do passe, ele vê um caso em específico, né? Mostra bem isso que nós estamos comentando aqui agora. Neste caso específico, entrou uma senhora na sala de passe, né? E o que André Luiz verificou? Vamos, antes de entrar lá, não esqueçamos que André Luiz, providencialmente, ele no planeta Terra, na última encarnação dele, ele foi médico. Então a visão dele no plano espiritual tem muito conceito de medicina. E como eu disse, isso foi providencial, porque se ele tivesse uma outra profissão, se ele fosse engenheiro, se ele fosse advogado, se ele fosse matemático, ele chegaria no plano espiritual e a visão dele não seria tão acurada para esses detalhes como foi sendo ele médico. Então ele consegue nos passar um mapa geral do que ele está vendo com a visão de um médico. Então segue lá de novo. Ele viu que a senhora que entrou na sala para o passe sustentava-se dificilmente em pé. Ela tinha o fígado dilatado, as células hepáticas dela perturbadas, vesícula congestionada, bile comprimida, colédoco interditado, icterícia complicada, remitente hepatite. Esse é o ponto que o André Luiz viu. Se fosse nós, André Luiz, né, se tivéssemos nós, às vezes com o nosso conhecimento, nós íamos ver uma mulher que chegou lá e não parava em pé, mas não íamos entender nada. E aqui, como ele nos traz lições, as lições são muito importantes para o nosso esclarecimento, né? E aí o espírito responsável pela cura explicou para o André Luiz e o amigo dele que estava junto, aprendiz também, o seguinte: esse problema que ela teve nasceu de uma terrível cólera. Aqueles momentos que nós estamos na nossa casa e chutamos o balde. Aqueles momentos em que nós nos encolarizamos com problemas de ordem vária, né? Com problemas de família, com problemas de dinheiro, com problemas de trabalho, com problemas, seja lá o que for, né? Nós nos encolarizamos de tal maneira que travamos tudo. E aí o que acontece? Cai o ritmo nosso cardíaco, né? Nós já passamos por isso. Eu estou explicando aqui por explicar. Acredito eu, todos nós já passamos por isso, a não ser um ou outro aí que não tenha tido algo parecido, mas todos nós passamos por isso, aquele momento que a gente ferve, essas veias surtam. Quantas vezes nós passamos? Nesse momento,
Se eu sou mais jovem, mais forte, eu aguento o impacto, né? Se eu sou jovem e tenho muitas cóleras, vai chegar um momento na minha velhice que essas cóleras vão se manifestar em forma de doenças crônicas. No caso da mulher, aí uma cólera chegou a fazer isso com ela. O que o pessoal fez? Leva ela para o centro, quer dizer, leva para o médico, leva para isso, cada um, né? Daqui a pouco alguém, vamos levar lá para o centro. Ou a mulher já tinha, sei lá eu, mas foi parar no centro. Aí André Luiz conseguiu ver que o problema dela foi isso. Por mais medicamento que ela tome para o corpo físico, não é o corpo físico dela que vai injetar na mente dela calma, paciência, amor, tudo mais. Isso é o campo espiritual dela. Nós não somos formados de corpo físico, perispírito e espírito. Se o espírito está todo nervoso, se o espírito está todo colérico, ele vai emitir ondas deletérias ao próprio corpo. O médico da Terra vai injetar um produto qualquer lá e vai melhorar o corpo, mas o espírito continua. Então, no centro espírita, ela ia receber os passes para essa melhora, porque daí ela irradia para o corpo coisas melhores e o corpo tende a melhorar. O que já está feito, não dá para voltar atrás. Isso, de novo, quem lê o livro vai perceber isso. Quem lê o livro vai perceber isso. Clara aplicou-lhe passes movimentando as mãos da cabeça ao fígado. A senhora exibiu expressão de alívio. Aqui mostra bem sucintamente. Clara aplicou para por quê? E como é que o médium vai saber? O médium comum, nós, por exemplo, vamos saber que aquela mulher teve uma cólera não sei onde. Que aquela mulher, nós temos uma pessoa que entrou ali, nós não sabemos o histórico dela, nós, humanos, né? Então, o plano espiritual, no caso do livro, quem for ler o livro vai entender que o plano espiritual, e a Clara, que é a médium, que foi a que fez o passe nessa senhora, indicou a ela para que ela estendesse as mãos naquela região, porque é ali que ela precisava. Entenderam a necessidade da elevação moral do médium passista para compreender o que o plano espiritual superior nos informa, nos intui nesses momentos do passe. Evidentemente que o passe tradicional dos centros espíritas é o passe de reerguimento apenas, tá? Mas muitas vezes a casa tem os trabalhos também do passe mais específico. Quando as pessoas vêm com queixas, outras é feito atendimento fraterno e existe um passe especial. Aí é preciso muita dedicação, muita elevação moral do médium para entender e captar do plano espiritual a necessidade, a utilidade dele naquele tratamento. Médium passista, igual médium de cura. O médium passista tradicional faz a reequilíbrio do corpo humano, ajuda o médium passista, quando trabalha nos passes mais elaborados, ele trabalha especificamente um ponto, e depende muito da elevação dele para poder ser útil, né? Então esse último slide também está no livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Então, seguindo de novo, como eu falei no início, a sequência dos livros, nós vamos entender André Luiz evoluindo momento a momento em sua condição moral, quiçá nós pudéssemos evoluir 1/10 do que ele fez, né? E galgar uma condição de aprendizado em que o médium possa ser útil. No último slide, nós vamos perceber essa senhora aí, né? Vista pelos olhos do André Luiz, lógico que é bem esquemático, né? Mas para nosso entendimento apenas, né? Nós, sem conhecimento algum de medicina, não vamos perceber isso, mas nós, com a intuição do plano espiritual, nós vamos começar a enxergar, isso é entre aspas, tá? Não levem ao pé da letra, tá? Nós vamos começar a enxergar
pelo plano espiritual. O plano espiritual nos vai guiar. E nós vamos, na intuição, perceber: a pessoa está ruim ali, isso aqui está danificado ali. E às vezes, conforme o trabalho espírita, vamos até dar algumas sugestões ao assistido por intuição do médium. Isso precisa ser muito bem trabalhado. A casa espírita tem que estar muito ciente do que se passa, para que no momento de passe haja controle e os médiuns não comecem a falar o que bem entendem. Isso são casos extremos e que cada casa vai organizar a cabine de passe com o conhecimento que tem de cada um dos médiuns dali. No último slide nós vamos perceber que a visão de André Luiz com relação a essa senhora era mais ou menos essa, ó. Mostra dois desenhos aqui do sistema digestivo dela e mostra um aqui todo com esses órgãos afetados, né? Coisas que nós não conseguiríamos ver, mas ele consegue enxergar dessa forma. E assim terminamos mais uma aula nossa. O assunto hoje foi o exemplo de um passe numa cabine, feita por André Luiz em 2 momentos distintos, e que nós, candidatos eventualmente a futuros médiuns passistas, ou apenas um aprendiz de como se deve fazer o passe, mesmo na condição de simples assistido, daquele que frequenta e recebe o passe, nós vamos perceber a importância de todo esse conhecimento, ou para que nós possamos melhorar a qualidade de vida espiritual do nosso semelhante, ou para que possamos, de qualquer maneira, melhorar o nossa evolução espiritual, consequentemente, a nossa evolução. E assim, mais uma vez, eu lembro a todos que a gente segue ainda a sequência desse livro. Esse livro tem muito mais do que é passado aqui. Ele é uma aula sobre o passe muito complexa, né? Pouco do que está aqui consegue ser transmitido, que essa lição que a gente passa aqui agora sirva para alguém despertar para o interesse do estudo, do conhecimento, do aprimoramento e da elevação moral, e que com esse start, que tomara seja dado aqui com essas aulas, possa ele estudar, se aprimorar e possamos no futuro termos a quantidade de passistas muito mais elevada, e não só a quantidade, a qualidade do passista que tenha conhecimento pleno, ou pelo menos busque esse conhecimento pleno do que é a atividade a que ele se dedica. Então, mais uma vez, esperamos vocês na próxima segunda-feira, às 20 horas da noite, e todos nós que fiquemos com Deus durante essa semana. Graças a Deus.